Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Bom, senhores, no vídeo de hoje, quero analisar com vocês um julgado que é o habeas corpus 453.870.870 PR, Paraná. Relatoria, relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Nunes Maia Filho. Foi um julgado da primeira turma do STJ e ele foi por maioria, não foi, portanto, a unanimidade, foi por maioria. Eu sempre destaco a composição do julgado, que é importante para que a gente possa extrair a força do julgado. Claro que quando é por maioria, ele é mais forte, né? Nesse caso foram vencidos os ministros Benedito Gonçalves e Regina Helena Costa, quanto ao cabimento do habeas corpus, e vencidos parcialmente o ministro Sérgio Cuquina e Gurgel de Faria quanto ao resultado final de mérito. Bom, estamos falando de habeas corpus, vocês devem imaginar que trata de uma questão de liberdade, né? Liberdade, algo relacionado ao direito de ir e vir. O que isso tem a ver com o direito processual civil? O julgado ele trata daquelas técnicas de execução indireta, execução por coerção, como a apreensão da CNH, a apreensão de passaporte. Então, isso impede que o sujeito sem habilitação tenha uma dificuldade maior de locomoção. O sujeito sem passaporte não pode se locomover pela via aérea. Então, se ele for um executivo, isso atrapalha a vida dele. A questão gira em torno disto, tá? Bom, e aí vamos ver como é que se deu, portanto, esse julgado. Bom, antes disso, vamos entender, como eu sempre ressalto para os alunos em sala de aula e para os senhores aqui também, as peculiaridades do caso concreto. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós estávamos diante de uma execução fiscal. Então foi um procedimento especial executivo, execução fiscal, movida pela Fazenda do município de Foz do Iguaçu, em face do paciente, em face do executado. No curso desse executivo fiscal, no curso desse procedimento, o juízo de primeiro grau deferiu as medidas destinadas à garantia do juízo. Deferiu medidas para garantir o juízo, ou seja, para conseguir constranger o patrimônio do executado, penhora, depósito ou
calção. Determinou, portanto, Passenjude, Renajude, pesquisa online de bens imóveis, solicitou a disponibilização das declarações do imposto de renda. E aí o magistrado determinou também, isso é uma questão importante, ele determinou a penhora de 30% dos ganhos do executado. Isso é um dado importante. 30% dos ganhos do salário auferido pelo executado, pelo paciente do habeas corpus, porque ele era servidor da Companhia de Saneamento lá do Paraná. Então houve uma retenção em folha de pagamento. Então essa penhora se deu pelaquela técnica lá da retenção em folha de pagamento. Muito bem, então o sujeito devia um valor e estava pagando 30% do seu salário, estava pagando, portanto, parcialmente, e a Fazenda Pública tentando executar o restante da dívida. Então a Fazenda Pública solicitou medidas atípicas da execução. A Fazenda Pública solicitou medidas atípicas como a restrição do uso ou a apreensão do passaporte, a retenção da CNH. Então a Fazenda requereu o que se chama de execução indireta, execução por coerção ou medidas atípicas. Como nós estamos vendo, apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte. O juízo de primeiro grau indeferiu. O juiz de primeiro grau ele veio a indeferir. Então isso foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. E aí foi interposto o competente recurso de agravo de instrumento. Todas as decisões proferidas em sede de execução, elas são passíveis de agravo de instrumento. Então a Fazenda interpôs agravo para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça concedeu. Então a Fazenda agravou e o Tribunal de Justiça concedeu. Concedeu o quê? Concedeu estas medidas atípicas, como a execução indireta, a execução por coerção, aquela destinada, portanto, no caso concreto, à apreensão da habilitação, apreensão do passaporte do sujeito. E aí, posteriormente, portanto, é que se deu, fato seguinte, a impetração do habeas corpus. Foi impetrado, portanto, habeas corpus pelo advogado do paciente, a partir do qual, por meio do habeas corpus, se solicitou a concessão de medida assecuratória ao direito de ir e vir, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio de um alegado ato ilegal em relação à liberdade de locomoção do paciente, do cidadão. Como fundamento foi utilizado a desproporcionalidade da medida, porque o paciente ele já vinha respondendo pela dívida com 30%. Então isto é um dado, como eu ressaltei lá no início, importante. Por isso que é importante analisar as características do caso concreto. Um dos fundamentos foi a desproporcionalidade, em razão de um dado específico do caso concreto, que era aquele desconto de 30% dos ganhos do salário. E aí também se utilizou, evidentemente, do fundamento de que a restrição do uso do passaporte causa prejuízo ao paciente, pois ele reside em uma área de fronteira em que é corriqueira, é habitual a passagem para países como Paraguai e Argentina, em que é necessária a apresentação do passaporte. Então é mais um fator do caso concreto que traz luzes para o julgado.
E ainda utilizou-se como argumento que a carteira de habilitação o impede, a apreensão da carteira de habilitação o impede de comparecer ao trabalho e de transportar seus filhos ao colégio, o que seria também, portanto, desproporcional. E aí, com base neste impetração do habeas corpus no STJ, né? Destacar aqui, da decisão do Tribunal de Justiça, cabe habeas corpus para o STJ. E aí chegou no STJ e o STJ concedeu a liminar. Concedeu a medida liminar. E aí, posteriormente, o que nós estamos agora a analisar é o julgamento final de mérito. Agora teve o julgamento de mérito, é isso que nós estamos vendo. Ok? Então esse é o contexto fático subjacente a este julgado. Bom, o artigo 139 do CPC, que trata dos deveres do juiz, lá no inciso 4º, ele prevê que o juiz deve dirigir o processo conforme as disposições do Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, no que está destacado na tela para vocês aí, é classicamente a situação do caso concreto. Execução fiscal é uma obrigação pecuniária, representada em uma CDA, certidão de dívida ativa. Houve uma ordem judicial para a garantia do juízo, que foi descumprida, e o juiz se valeu de técnicas coercitivas. Técnicas coercitivas, como nós vimos, é a chamada execução indireta ou execução atípica. Ok? Execução indireta e execução atípica, como nós vimos aqui no curso no nosso módulo aqui de execuções, é um estímulo para que o executado efetue o pagamento por intermédio de uma constrição, um constrangimento a certos direitos do devedor, a certos atributos da vida civil do devedor. Também se dá para salvaguardar o prestígio do Poder Judiciário enquanto autoridade estatal. Afinal, a decisão não cumprida é um ato atentatório à dignidade da justiça. Essa ideia de autoridade do Poder Judiciário, ela é importante. Veja, ela se relaciona ao poder de império do Estado, a jurisdição. A execução é uma espécie de tutela jurisdicional. A jurisdição é uma função do Estado, portanto decorre da sua soberania. É um ato, portanto, de império, é um ato coercitivo. Então ela acaba servindo também para sinalizar ao mercado e às agências internacionais que avaliam o risco Brasil, o risco da atividade empresarial no Brasil, serve para sinalizar que no Brasil prestigiam-se os usos e costumes do mercado, que é o pagamento das obrigações. Tá? Então, essa é a passagem, a norma geral, uma visão geral sobre a execução indireta. Acontece que a peculiaridade do caso concreto é que nós não estamos na execução. Isso tudo aqui se aplica à execução, vamos dizer assim, execução padrão, a execução comum. Até aqui, ok, é isso mesmo. Mas no caso concreto, nós estamos diante de uma execução especial, não é isso? Uma execução especial. Qual é a execução especial? Qual seja a execução fiscal, que é regulada por uma lei própria, Lei 6.830 de 80. Então veja, o próprio julgado vai destacar o seguinte, tratando-se de execução fiscal, o raciocínio toma outros rumos quando se contrasta com as medidas aflitivas pessoais atípicas. Inegavelmente,
o executivo fiscal é destinado a saldar créditos que são titularizados pela coletividade, mas que contam com a representação da autoridade do Estado, a quem incumbe a promoção de ações conducentes à obtenção do crédito. Para tanto, o poder público se reveste da execução fiscal, de modo que já se tornou lugar comum afirmar que o Estado é superprivilegiado em sua condição de credor. Dispõe de varas comumente especializadas para a condução de seus feitos, um corpo de procuradores altamente devotados a essas causas e possui lei própria regedora do procedimento, a Lei 6.830 de 80, com privilégios processuais irredarguíveis. Veja, exemplos de privilégios processuais podemos citar. Primeiro deles, a exigência de garantia do juízo, que se encontra lá no artigo 16, parágrafo 1º da LEF. Uma segunda garantia processual, o privilégio do crédito tributário, artigo 184 do CTN. Um outro privilégio, em razão do privilégio do crédito tributário, ele pode atingir bens que a princípio seriam impenhoráveis, como o bem de família, o assim chamado bem de família. Então veja lá o artigo 3º, inciso 4º da Lei 8.009 de 90. Um outro privilégio, os bens do devedor podem ser declarados indisponíveis para assegurar o adimplemento da dívida. É o que consta lá do artigo 185-A do CTN. Então, por conta desta razão, aplicar medidas atípicas que causam inegável aflição pessoal ao executado e mitigação de certos direitos fundamentais, como este que estamos a analisar, o direito de ir e vir, é o caso da locomoção, revela-se incompatível e desproporcional com esse sistema da execução fiscal que já tem, execução fiscal, regida por esta lei, 6.830, que já detém diversos privilégios processuais a favor do Estado. Isto seria incompatível, portanto, com a técnica da execução indireta prevista no CPC para a execução comum, para a execução tradicional, porque haveria aqui entre eles uma desproporcionalidade. Que há aqui é uma desproporcionalidade. Então essa desproporcionalidade impede a aplicação da execução indireta na execução fiscal. Isto não pode acontecer. Foi essa a conclusão do julgado. Então o STJ acabou por reconhecer a excessividade da medida, ainda mais em razão de já contar o juízo, por isso que é importante as peculiaridades do caso concreto, ainda mais em razão do juízo de primeiro grau já ter determinado, como garantia do juízo, a penhora de 30% dos vencimentos do paciente, do executado, bem como ele ainda determinou o bloqueio de uma cota-parte de uma sociedade empresária que o paciente tinha, uma sociedade limitada que o paciente tinha, tá certo? Bom, e aí, portanto, como conclusão, como resultado final do julgado, nós temos essa ementa aí, constitucional, habeas corpus, direitos e garantias fundamentais, processual civil, execução fiscal. Direito de locomoção, cuja proteção é demandada no presente habeas corpus, com pedido de medida liminar. Acordo do Tribunal do Paraná, condenatório ao ora paciente a penalidade de reparação de dano ao erário
submetido à execução fiscal promovida pela Fazenda do município de Foz do Iguaçu no valor de R$24 mil. Medidas constritivas determinadas pela Corte Araucariana para garantir o débito, em ordem a inscrever o nome do devedor em cadastro de maus pagadores, né? Serasa, SPC, apreender passaporte e suspender a carteira de habilitação. Contexto econômico que prestigia usos e costumes de mercado nas execuções comuns, norteando a satisfação de créditos com alto risco de inadimplemento. Reconhecimento de que não se aplica às execuções fiscais lógica de mercado. Não se aplica às execuções fiscais a lógica de mercado. Sobretudo porque o poder público já é dotado pela Lei 6.830 de altíssimos privilégios processuais. Poder público dotado de altíssimos privilégios processuais que não justificam o emprego adicionais de medidas aflitivas frente à pessoa do executado. Ademais, então tem esse dado, peculiaridade do caso concreto. Sempre bom destacar. Isso aqui pode ser importante para fins de distinção futura. Peculiaridade do caso concreto. Ademais, constata-se que a desproporção do ato apontado como coator, pois o executivo fiscal já conta com a penhora de 30% dos vencimentos do réu. Parecer do Ministério Público Federal pela concessão da ordem. Habeas corpus concedido de modo a determinar, como forma de preservar o direito fundamental de ir e vir do paciente, a exclusão das medidas atípicas constantes do aresto do Tribunal de Justiça do Paraná, apontado como coator, quais sejam a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, isso foi retirado, a apreensão do passaporte, isso foi retirado, confirmando-se a liminar deferida. Então veja que a inclusão no cadastro de malpagadores, isso foi permitido pelo STJ, até porque isso não era objeto do habeas corpus, que trata do direito apenas de locomoção, tá certo? Então essas eram as análises do julgado que eu queria fazer. Vou deixar na tela, vou me furtar de fazer a leitura. Isso já foi abordado, mas isso é a continuação da ementa. Os interessados podem dar pausa no vídeo para ir lendo de pouquinho em pouquinho. Está aí a primeira parte da ementa, os 3 primeiros itens, mais 4 outros itens da ementa. Quem quiser pode dar pausa. Outros 3 itens da ementa, do 8 ao 10, os interessados podem efetuar a pausa. Mais outros 2 itens da ementa, 11 e 12, quem quiser pode dar pausa. Mais outros 2 itens da ementa, 13 e 14, também quem quiser pode dar pausa. Mais 3 itens da ementa, 15, 16 e 17. Mais 3 itens, 18, 19 e 20. Mais 2 itens, 21 e 22. E por fim, os últimos 2 itens, 23 e 24 da ementa. Com isso, então, a gente conclui, meus amigos, a análise desse julgado. Acho um julgado bastante importante, que traz luzes aí, o habeas corpus 453.870, que traz luzes nesse contexto aí da execução indireta, coerção, mas num contexto específico, como nós vimos, da execução fiscal. E com algumas peculiaridades, como a proporcionalidade em relação à penhora já realizada de 30% do salário e por aí vai, tá certo? Bom, então essas eram as considerações que eu queria fazer hoje com os senhores. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.